Vamos começar por falar daquilo que são os objetivos da empresa para tentarmos entender de que forma é que o planeamento e a gestão fiscal poderiam ajudar a atingir os objetivos da empresa e assim então explicar o que é que significa a gestão fiscal, o planeamento fiscal e os outros pontos que também serão aqui mencionados. Portanto, como já é do nosso conhecimento, uma determinada empresa é aquela que é considerada uma unidade econômica de produção que combina, sob uma estrutura organizativa e uma gestão geralmente assente em relações de propriedades ou controle, um conjunto de fatores com finalidade de alcançar através da sua atividade de produção de bens e serviços. Estes fatores que podem ser, então, identificados como fatores técnicos, que podem ser identificados como fatores humanos ou, então, fatores financeiros, ok? Que, em outra linguagem, podemos tratar-los de recursos necessários para a prossecução dos objetivos da entidade. Portanto, os objetivos da entidade são sempre inspirados, na maioria das vezes, em quatro principais princípios. Estes princípios que são o princípio da produtividade, da rentabilidade, da economicidade e do equilíbrio financeiro. Portanto, quando nós falamos da produtividade, nós estamos a falar, então, da combinação de todos os fatores necessários dentro de uma organização, com o objetivo de produzir em uma escala que poderia permitir a rentabilidade, ou melhor, que poderia permitir a eficiência daquilo que são os recursos aplicados e criar valores para a riqueza da mesma entidade. Portanto, nós então vamos agora entender aqui de que forma é que o planeamento e gestão fiscal poderiam ajudar naquilo que são os objetivos da entidade. Começamos aqui com uma pergunta, ponto de partida: o que é o planeamento e gestão fiscal? O planeamento e gestão fiscal podemos assim definir como sendo uma área que é responsável pela gestão dos aspectos tributários, ok? De uma determinada entidade. É a área que cuida daquilo que é a escrituração fiscal, que cuida dos pagamentos de imposto, e assim como as outras demais funções tributárias. E para falar especificamente daquilo que é a gestão fiscal, quando a gente fala de gestão fiscal, nós estamos a falar que ela abrange tanto as funções de planeamento, de análise e de controle, ok? O planeamento que é, na verdade, a previsão ou a coordenação das atividades, análise e controle que são, então, na verdade, o acompanhamento com os resultados obtidos. Aqui uma nota: as empresas estão constantemente a tentar criar valores para os seus investidores. Deste modo, tentam reduzir ao máximo os custos operacionais e também tentam que os impostos tenham um impacto mínimo nos resultados líquidos. Portanto, a conciliação dos fatores de produção com os outros fatores, de modo a criar valores, nomeadamente através do planeamento fiscal, faz com que a expectativa do lucro aumenta e, consequentemente, atraia mais investidores. Portanto, quando eu falei que vamos tentar aqui relacionar de que forma é que o planeamento de gestão fiscal poderia ajudar naquilo que é a percepção da atividade e atingirmos os objetivos, estamos então a querer dizer que nós vamos combinar não só aqueles fatores que nós já conhecemos como sendo fatores materiais, como sendo fatores de recursos humanos, assim como também outros fatores que poderiam permitir na redução do custo e, sobretudo, a atingir os resultados da empresa e criar valores para os seus investidores. Então, identificamos aqui também o planeamento e gestão fiscal como sendo um fator muito importante a se ter em conta dentro de uma organização. Portanto, é do nosso conhecimento que toda e qualquer atividade que ocorre dentro de uma organização é passível de análise se a mesma pode gerar ou não contribuição para o Estado. Portanto, significa que com uma aplicação da gestão fiscal, ou planeamento de gestão fiscal dentro de uma organização, nós podemos prever quais são os possíveis pagamentos de imposto que podemos pagar e assim como também podemos ter a capacidade de tentar reduzir ou então tentar posteriorizar os pagamentos dos mesmos recursos nos momentos
mais acertados para conseguirmos, então, ter uma maior eficiência ou uma melhor gestão financeira. Portanto, com a conceituação da gestão fiscal, nós vamos ver, então, que ela vai, de alguma forma, basear-se em quatro elementos importantes. Qual seria, em primeiro lugar? A gestão fiscal baseia-se naquilo que é a maximização da eficiência fiscal. Ok? Este é o objetivo principal daquilo que é a gestão fiscal. A maximização da eficiência fiscal. De uma forma mais explícita, a maximização da eficiência fiscal significa lidar com as responsabilidades fiscais utilizando procedimentos mais práticos e mais acertados, tendo em conta as regras fiscais vigentes e extrair o máximo dos benefícios, ok? Quer dizer, estamos a dizer que para atingir a maximização da eficiência fiscal, é necessário que nós tenhamos, em primeiro lugar, a responsabilidade de lidar com aquilo que é, então, toda a atividade que tenha implicações fiscais. E, sobretudo, saber como utilizar os procedimentos mais práticos, não descartando as regras fiscais vigentes no nosso país, ok? E, em segundo ponto, falando daquilo que é a gestão fiscal, vamos ter, então, a existência de um objetivo prévio. Este é o segundo ponto daquilo que é o conceito geral de gestão fiscal. A existência de um objetivo prévio. Significa que é necessário, em relação à estratégia da empresa, é necessário que sejam determinados previamente os objetivos, de tal forma que estejam correlacionados com a estratégia da empresa, para permitir a concretização das operações que se pretendem desenvolver. Quer dizer, nós vamos aqui identificar qual é o objetivo e, posteriormente, vamos, então, acompanhar o mesmo objetivo, tendo em conta todos os outros fatores de ordem fiscal. E para o terceiro ponto, nós aqui identificamos como sendo a análise dos meios disponíveis e do seu tratamento fiscal. Falando da análise dos meios disponíveis e do seu tratamento fiscal, nós estamos a querer dizer que aqui nós já temos a matéria, ou então já temos os bens, já temos os serviços, já temos todas as outras atividades em que, de facto, estão disponíveis dentro de uma determinada organização e queremos procurar, então, saber como dar o seu tratamento no âmbito fiscal, ok? Isto vai nos permitir identificar também, dentre todas as opções disponíveis da entidade, qual delas é que poderão, então, serem as mais corretas para serem utilizados e, sobretudo, comparar com as outras que existem, ok? Identificando, assim, os riscos e os custos dentre todas as opções de ordem fiscal. E, por último ponto, naquilo que é a conceituação de gestão fiscal, é a identificação das opções, que é o resultado da análise feita e realça o papel da gestão fiscal como um meio de apoio à tomada de decisão. Portanto, mais uma nota aqui, o planeamento fiscal busca reduzir ou diferir no tempo os custos tributários, utilizando os métodos mais adequados para realizar os investimentos e os instrumentos financeiros. Portanto, as pessoas jurídicas ou então os sujeitos que planeiam a gestão fiscal no sentido de buscar licitamente a menor carga tributária possível. Portanto, aqui nós vamos falar daquilo que é a elisão fiscal, também vamos tentar diferenciar daquilo que é a evasão fiscal. Portanto, com o planeamento fiscal, nós temos, na verdade, o objetivo de tentar reduzir ao máximo aquilo que é a carga tributária dentro daquilo que é as brechas ou as lacunas deixadas pelo legislador ou pela legislação vigente, ok? Desde que sejam lícitas, ou melhor, desde que não sejam consideradas ilegais. Devem ser todos os métodos em que nós vamos procurar, de forma a planear o pagamento dos nossos impostos,
estes impostos que podem ser pagos pelo valor menor, desde que sejam consideradas lícitas, ok? Falei só sobre a redução de imposto, mas também poderia falar, por exemplo, do pagamento do imposto a tempos posteriores. Isto se dentro daquilo que é a nossa legislação for permitido, então, que nós tenhamos a negociação com a autoridade tributária de fazer o pagamento de um determinado imposto em períodos posteriores, assim também poderíamos incluir como sendo uma das técnicas de planeamento fiscal. O que é exatamente o planeamento fiscal? O planeamento fiscal compreende a análise do conjunto de atividades atuais ou dos projetos de atividade econômica e financeira do contribuinte em relação ao seu conjunto de obrigações fiscais com o escopo de organizar suas funções, seus bens, negócios, rendas e demais atividades com repercussões tributárias de modos que venham a sofrer menos carga fiscal possível. Ok? O planeamento fiscal trata-se, na verdade, de uma organização na vida do contribuinte que, atento às normas fixadas pela legislação tributária, escolhe os meios legais com menor incidência tributária, ok? Escolher os meios legais com menor incidência tributária. Quer dizer, estamos aqui a dizer que são procedimentos, são conjuntos de técnicas que se revêem dentro daquilo que são os limites da lei, ok? Aquilo que está tipificado na lei, nós encontramos alternativas desde que não sejam ilícitas para então conseguirmos reduzir a carga tributária, ok? Pode ser, por exemplo, na adesão a um programa de financiamento que, se for aderirmos, por exemplo, vamos imaginar que vamos ter um benefício fiscal. Temos agora a lei dos benefícios fiscais que foi aprovada no ano passado, né? Lá estão identificados, por exemplo, benefícios de emprego, benefícios na área de formações, entre outras. Portanto, nós estamos a dizer que se nós queremos encontrar formas de reduzir a nossa carga fiscal, o ônus fiscal possível, ok? Então, nós devemos ter um conhecimento de forma mais abrangente daquilo que é a legislação fiscal para nos permitir encontrar as escolhas mais acertadas dentro da lei e assim também permitir com que tenhamos menos pagamento de imposto. Eu vou olhar se para fazer o pagamento do imposto industrial são 25% para aqueles que estiverem no regime geral. Então, eu vou olhar se existem outros programas ou se existem, vamos lá imaginar, existem outros programas ou então outros regimes de tributação que eu posso aderir, que eu posso, por meio de uma certificação, não pagar 25%, mas, por exemplo, pagar apenas 2%, né? Vamos tentar comparar aqui, se eu for um pequeno empreendedor, qual é a necessidade de eu me manter no regime geral de tributação de imposto industrial e não pensar em ter a certificação do INAPEM, que, no caso, para ser considerada uma micro, pequena e média empresa e ter uma tributação diferente em termos de imposto industrial. Portanto, todas essas são técnicas, ok? Como também poderia pensar na minha zona de atuação. Vou me manter na zona A, na zona B ou na zona C? Quais são os impostos ou qual é a redução que as empresas poderiam ter se manter na zona C ao invés da zona A de tributação, ok? O caso de Cabinda, por exemplo, por causa da descontinuidade territorial, qual é o impacto que o meu negócio, o IVA tem no meu negócio, e eu continuando, qual seria a vantagem de continuar a operar no mercado de Luanda, quando poderia operar no mercado que seja, por exemplo, em Cabinda e aplicar a uma taxa mais reduzida comparadamente aos outros que estão, então, a vender para o resto do país, mas que não seja em Cabinda, ok? Portanto, todas essas técnicas envolvem aquilo que é a definição de gestão e planeamento fiscal. O planeamento fiscal, ela pode ser um esquema, pode resultar em um esquema ou em uma vantagem, ok? Um esquema ou uma vantagem. Portanto, como um esquema, nós consideramos como sendo
planos, projetos, propostas, conselhos, instruções ou recomendações, exteriorizada de forma expressa ou taticamente, objeto ou não de concretização em acordo ou transação. E como vantagem fiscal, consideramos como sendo a redução ou a eliminação de imposto, a obtenção de benefício fiscal, que não se alcançaria no todo ou em parte sem a utilização do esquema. A grande importância para a empresa no planeamento fiscal é a elisão fiscal. Já adiantei falar, a elisão fiscal é diferente daquilo que é a evasão fiscal. Portanto, a elisão fiscal é a prática que é considerada lícita na forma de planeamento e gestão fiscal. Ok? Estamos aqui a dizer que a grande importância para uma determinada empresa no planeamento fiscal é a elisão fiscal. Por quê? Porque a elisão fiscal é a forma ou é o conjunto de todos os procedimentos ou práticas lícitas para evitar o pagamento de impostos e consequente redução da carga fiscal, ok? Tudo isto dentro daquilo que são os parâmetros legais. Qual seria a finalidade do planeamento fiscal? A primeira finalidade do planeamento fiscal seria evitar a incidência do tributo, ok? O caso que eu dei do ERT é praticamente evitar a incidência do tributo. Se eu já sei que se eu atribuir um salário base ao meu trabalhador de 70 mil kwanzas e atribuir um subsídio de alimentação de 15 mil e um subsídio de transporte também de 15 mil kwanzas, ok? Mas em outra alternativa, se eu desse para ele um salário base de 80 mil kwanzas, eu sei que o salário base de 80 mil kwanzas já poderia tributar o IRT, porque já não está isento, ok, na tabela, de acordo com a tabela que foi aprovada, ou melhor, que veio juntamente com a lei 28/20, que é a lei da alteração do imposto de rendimento de trabalho, ok? Então, um salário base de 60 mil kwanzas ou de 70 mil kwanzas, eu estou a evitar a incidência do tributo. Se eu jogar neste sentido, ao invés de atribuir um salário base de 80 mil kwanzas, vou atribuir um salário base de 70 mil kwanzas e tentar jogar com aquilo que são os subsídios para tentar, no máximo, reduzir também a carga fiscal. E não só como no exemplo do IRT, podem existir também outros exemplos em termos de outros impostos, imposto industrial, imposto de selo e outros impostos que vigoram em Angola, de alguma forma tentar evitar a incidência do tributo desde que não seja considerado ilegal, ok? Desde que seja dentro das brechas ou as lacunas da nossa legislação. Reduzir o montante do tributo é uma das finalidades também do planeamento fiscal. Isto consiste na redução da base de cálculo do tributo. A outra, retardar o pagamento do tributo. Portanto, este ponto penso que não é muito essencial falar, mas depois vocês vão ter o material. Vão ver aqui, então, quais seriam as grandes vantagens dos tributos na elisão fiscal, ok? Que já falamos que a elisão fiscal é um método que poderia nos permitir, então, de forma legal, reduzir ou tardar os pagamentos de imposto. Mas vamos aqui, então, a especificar também alguns pontos, como é o caso das vantagens do planeamento fiscal. Quais seriam alguns casos de vantagem? Vantagem de planeamento fiscal poderia nos permitir na redução de custo, nesse caso, na redução de pagamentos. Outra vantagem também permite evitar autuações, nesse caso, evitar as transgressões e nos permitir com que podemos, então, fazer um registro de forma mais assertiva, ok? De tudo quanto ocorre na empresa. Pode nos permitir também o planeamento fiscal, a programação do orçamento anual eficaz. Para quem esteve também no webinar passado, quando a gente falou sobre planeamento e gestão orçamental, estou a ver que aqui alguns estão a participar. Vocês viram que, em termos práticos, nós elaboramos orçamento anual
fiscal. O orçamento anual fiscal, ok, tendo o acompanhamento daquilo que são as demais atividades da empresa, onde nós centramos-nos na atividade empresarial, elaboramos o nosso orçamento do que poderia ser as vendas até dezembro do ano, o que poderiam ser as compras, o que poderia ser de pagamento de salários, o que poderia ser de pagamentos de fornecimento de serviços de terceiros, e na medida em que nós vamos preparando o nosso orçamento para essas atividades, nós vamos ter então em conta que essas atividades, uma ou outra, podem então depender ou podem de alguma forma ter uma contribuição direta para o Estado por intermédio de imposto ou outros tributos. Então, aí houve também a necessidade não só de se elaborar um orçamento de vendas, mas como também elaborar um orçamento de pagamentos de imposto, não é? Nós vamos pensar se vamos planear as nossas vendas ou se vamos planear as nossas compras, devemos ter em conta que deve ser acompanhada esta análise ou então este orçamento com aquilo que é o orçamento fiscal, saber quais são os impostos que nós vamos pagar e, de alguma forma, já vamos ter uma visão mais ampla, ok, do futuro da nossa gestão tributária ou dos impostos que nós devemos pagar nos períodos determinados face à realização de cada atividade contributiva na entidade. Portanto, o planeamento fiscal também nos permite um regime tributário adequado. Quando a gente fala permitir um regime tributário adequado, significa que aqui pode nos permitir na escolha de um determinado regime para que seja, então, o mais satisfatório de acordo com o negócio da entidade, ok? Conforme eu já expliquei que por que eu tenho que permanecer no regime geral do IVA, ok? Ou melhor, por que eu penso em aderir ao regime geral do IVA se os clientes compram os produtos a um valor mais reduzido, se eu permanecer no regime de exclusão e eu tenho aquilo que é a faturação de apenas 10 milhões ou abaixo de 10 milhões de kwanzas, ok? Qual é a necessidade de eu aderir para o regime geral? Qual seria a vantagem? O que é que eu perco? Ou o que é que eu ganho se eu aderir ao regime geral? Portanto, aqui eu estou a escolher qual é o melhor regime para ficar face ao meu negócio. Isto também é uma forma, é uma vantagem do planeamento fiscal, ok? Qual é a necessidade de eu permanecer no regime geral do imposto industrial, quando poderia obter a certificação do INAPEM e pagar apenas 2% de imposto industrial, ok? Também é uma outra forma de pensar em que regime de tributação eu posso ficar, ok? Em diferentes impostos, os diferentes regimes ou diferentes grupos. Então, tudo isto pode ser uma vantagem obtida através do planeamento fiscal. O planeamento fiscal também pode nos dar uma vantagem de trazerem operações que podem gerar economia para a empresa, ok? Podem também dar-nos vantagens de incentivos fiscais. Pensarmos, por que é que não vamos apostar na formação dos nossos trabalhadores se nós podemos, no final, abater uma percentagem na coleta se nós investirmos na formação? Por que é que não vamos empregar mais mulheres se o Código dos Benefícios Fiscais nos dá, então, essa grande vantagem de recuperarmos parte do imposto, ok? Ou de reduzirmos parte do imposto se nós empregarmos mais mulher, assim, dentro daquilo que são os limites em lei específica do Código dos Benefícios Fiscais, ok? Dá-nos vantagem também para a nossa própria atividade econômica e, sobretudo, para nos permitir a simulação de acontecimentos. Agora, sobre aquilo que é o nosso webinar, conforme está aqui delimitado, a gente vai falar